Mas falei isso no início, e essa semana eu tenho pensado muito nisso, meditado demais nisso. Sabe, nós vivemos esse clima de competição por causa da Copa do Mundo acontecendo. Alguns não ligam muito, outros ligam bastante, outros são neutros, sabe? Eu confesso que eu até demorei, obrigado. E eu recebendo lá as mensagens, os memes, tudo, eu falei, rapaz, não estou entendendo nada. O que o povo está me mandando, falando de horário de jogo que é 5 horas? Eu falei, mas o que tem? Ah, tá, porque o culto é sexta. Eu demorei, eu falei, rapaz, recebeu os memes lá, eu vendo todas as igrejas mudando de horário, meu pastor quieto. Falei, rapaz, o povo é engraçado demais. Aí eu falei, por causa disso. Esses dias a gente estava indo para a escola, e um dos meus filhos preocupado com o jogo, que ele falou, pai, vai ser aquele camarada lá, aquele lourinho, cabelo grande. A gente já era, a gente perdeu. Eu falei, que é isso, filho? Calma. Não, mas pai. Eu falei, tá, filho, tudo bem, e aí? A gente vai perder. Eu falei, o que vai mudar na nossa vida, meu filho? Eu não sou contra o futebol, não sou contra nenhum campeonato, uma competição, pelo contrário. Eu falei, o que vai mudar se ganhar ou perder? Não, a gente agora vai ser, como é que fala? Hexa campeões. O que muda na nossa vida? O que mudou a nossa vida foi a vitória da cruz, não a vitória da Copa. Nós podemos ser campeões em segmentos, tem nenhum problema disso, assim como você torce pelo seu time, não tem nenhum problema nisso. Mas torça pelo seu maior time, não da sua casa, mas do nome de Jesus, da igreja dele que nós fazemos parte. E eu fiquei pensando realmente nisso, porque a gente se apega, a gente luta, e aí não é uma indireta para ninguém aqui diante de Deus, talvez sejam diretas mesmo. Sabe, às vezes a gente tem problema com alguns horários, a gente tem problema em acordar, a gente tem problema em chegar, a gente tem problema em ir, a gente tem problema em ficar. Em relação a um culto, uma programação sobre ele. A gente não tem problema em acordar de madrugada para ver o jogo. Deus foi bom com os irmãos esse ano, porque não teve nenhum jogo de madrugada. Né? Porque tinha, o povo botava o despertador, acordava lá, botava os preguinhos assim no olho para ficar conseguindo enxergar, para quem curte muito. E às vezes a gente não demonstra essa mesma empolgação, essa mesma busca em relação a assistir, não, fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida, no mundo, na igreja. Então aproveita esse clima aí, meu irmão, de Copa do Mundo para celebrar o Rei dos Reis. Aproveita esse entusiasmo em relação aos jogos, em relação aos resultados, para você continuar a sua caminhada com Ele. O apóstolo Paulo, ele compara a nossa vida nessa terra a uma competição. Normalmente são corridas, mas ele fala que a nossa vida nessa terra vai ser dessa forma, e que a gente precisa ter essa força em continuar a nossa caminhada. Ele diz na sua palavra, deixando para trás as coisas que para trás ficam, eu sigo em frente, eu persigo o alvo da minha soberana vocação, que é Cristo. Amém? Ele é o nosso alvo. Ele é o nosso alvo. Então aproveita aí, meu irmão. Aproveita os jogos, aproveita os resultados, celebre, se alegre. Hoje, porque estamos aqui de manhã, porque à tarde nós vamos estar reunidos em família, amém? Vibra lá, botei até um verdinho ali na cruz em homenagem. Não é blasfêmia não, tá? É a cor da nossa nação, mas também não é verde Brasil, é verde esperança. Diga assim, esperança. Porque é isso que Ele tem para nós. Esperança e um futuro glorioso. Porque o futuro glorioso não é aquilo que você vai conquistar nessa terra também, mas o principal é porque o nosso futuro é na glória. E essa glória que nós cantamos aqui, nós vamos experimentar totalmente na presença dele. Por isso, da mesma forma
que isso não acontece para outras coisas, não deixa nada te embaraçar, te atrapalhar, te distrair para a principal das competições, que é a luta pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pelas coisas que realmente importam. Celebre, adore ao Senhor. Celebre e torça por esse e por qualquer outro campeonato. Mas preste muita atenção naquilo que você está deixando de lado. Porque ele não pode ficar de lado. Nem nesses dias, nem em momentos nenhum. Ele tem que estar à frente. Porque somente à frente nós conseguimos ver. Somente à frente nós conseguimos entender. E preste atenção, uma coisa muito importante, séria nesses dias. Porque a nossa maturidade cristã, a nossa espiritualidade não é medida pela quantidade de tempo em que passamos lendo, orando. Mas é nesse lugar que nós construímos essa maturidade e essa espiritualidade. Mas ela não é medida por esse tempo, por essa quantidade, mas ela é medida por como reagimos às situações que vêm à nossa vida. Só que quanto mais tempo nos dedicarmos a isso, mais vamos construir isso. Mas a nossa espiritualidade, a nossa maturidade cristã é medida como reagimos às situações que vêm na nossa vida. Então cuidado também nesses dias, meu irmão. Não se estresse tanto. Não brinque com ninguém. Esses dias tinha o povo quase brigando aí, porque uns estavam torcendo pela Argentina, outros estavam torcendo para Cabo Verde. Paz, torça pelo Senhor principalmente, pela vitória dele na nossa vida. Não deixe nada e ninguém se tornar um ídolo maior do que ele na sua vida. Em qualquer tempo, em qualquer momento. Agora é a Copa, depois vem as Olimpíadas, depois vem eleições, depois vem tanta coisa aí. Mas não deixe nada roubar o teu foco daquilo que é mais importante e principal. Mantenha os olhos fixos nele, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Glória a Deus. Amém. As tempestades vêm, elas vão passar. Mas o Senhor, Ele vai permanecer, se a gente deixar. Amém? Abra sua Bíblia, se abriu já no livro de Marcos, capítulo 4. A partir do versículo, vou confirmar aqui. Uh, 35. Marcos 4, a partir do 35. Esse capítulo 4 do Evangelho de Marcos, ele fala na sua essência sobre parábolas, mas ele termina de uma forma muito gloriosa, uma experiência real que os discípulos viveram junto com Jesus. É interessante que ele vai contando as parábolas, e eu penso na minha insignificância, que Deus prepara o nosso coração sempre para aquilo que vai acontecer. Deus está sempre preparando o nosso coração para aquilo que está por vir, para aquilo que está adiante. E na nossa vida sempre haverão tempestades. A gente sempre compara essa palavra também de uma parábola, de uma forma figurada, às situações da nossa vida. E alguns vão ficar bravos comigo e falar: pastor, mas tu gosta de luta, né? Tu gosta de guerra, tu fala de guerra, de batalha, de tempestade. Não sou eu, é a Bíblia. A Bíblia diz para nós estarmos prontos e preparados, porque as tempestades virão, as dificuldades se apresentam todos os dias. A gente tem falado tanto, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Só que é interessante porque a Bíblia diz uma coisa muito tremenda e terrível sobre nós. Ela diz que todos os dias, preste atenção nisso, todos os dias, somos enviados como ovelhas ao matador. Já pensou sobre isso? Ou seja, todos os dias haverá uma tribulação, uma dificuldade, uma luta daquele dia. E a gente tem que estar pronto para lutar e vencer. Existe uma situação, esses dias eu estava conversando com o irmão, acho que foi ontem na verdade.
estava prestando serviço, conversando com ele, e ele falando, né, sobre isso, que ele sempre se lembra disso. Como haverá um milagre se não houver uma situação para o milagre? Porque senão não é milagre. Se é fácil, se é simples, se é tranquilo, qualquer pessoa faz, menos Jesus. Quando é algo impossível, quando é algo muito difícil, aí é o Senhor, porque Ele é o especialista nesses milagres. E aí o capítulo inteiro, eu creio que Ele preparou o coração dos seus discípulos para aquilo que estava por vir. E aí diz, a partir do versículo 35, fala sobre isso, fala sobre uma tempestade. Diz assim: naquele dia ao anoitecer, disse Ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Preste atenção nisso, Jesus sempre tem uma direção para nós. Jesus sempre está nos mostrando e apontando o caminho. Nós precisamos saber para onde vamos. Mas como saber para onde vamos se não ouvirmos a sua voz? Como sabermos a direção se não pararmos para estar com Ele? Porque se nós não sabemos o caminho, não sabemos a direção, qualquer lugar basta, qualquer lugar é suficiente. Mas nós cantamos aqui justamente por isso: mostra-me tua glória, porque nós queremos ver a glória de Deus. Mas para ver a glória de Deus, precisamos trilhar o caminho que Ele propôs a nós. Se não houver esse caminho trilhado, não há glória. Pensa nessas seleções aí, que vocês estão animados. Eles estão lutando, eles estão... Rapaz, eu vi esse jogo aí de Argentina e Cabo Verde. Eu achei impressionante, sabe por quê? Era literalmente, no duplo sentido, um gigante contra alguém menor. É como se fosse Davi e o Golias, de duas formas diferentes. Uma porque era a Argentina, o campeão atual, um grande time, contra um time estreante nessas competições, mas que dava garra, dava o sangue e falou: não vamos perder. Mas ao mesmo tempo eu vi a hora que foi voltar o jogo, o Vozinha do lado do Messi. Vozinha desse tamanho, Messi era desse. O Vozinha já era grande, mas ele se fazia gigante. O Messi era pequenininho, mas tem um talento tremendo. Independente se você gosta dele, gosta da Argentina ou não, ele é bom naquilo que ele faz. E era aquela competição, vai pra cá, vai pra lá, rapaz, era um jogo intenso. Eu fiquei assistindo, eu não vi tudo, eu vi só o final do segundo tempo e prorrogação. E eu fiquei vendo aquilo, rapaz, era jogaço. Porque sem isso não tem glória. Sem sacrifício, sem esforço, sem luta, não haverá glória. E sabe o que é mais tremendo e maravilhoso demais em relação a qualquer competição dessa? Quando você olha para a nossa vida, existe uma diferença, sabe por quê? A gente não sabe quem vai ganhar nessa competição. Embora existam previsões matemáticas, previsões, como é que é o nome daquilo? Místicas. Até o ChatGPT já está falando quem que vai ganhar a Copa. Mas não se sabe quem vai ganhar. Você vai lutar, aqueles times vão disputar, mas eles não sabem quem vai ganhar. Mas nós já sabemos quem ganhou. Amém? Rapaz, você não está animado não, né? Vou fingir que a Copa aqui, liga então, estou brincando. Rapaz, nós já sabemos quem venceu. Amém? E nós já temos a vitória garantida. Nós vamos lutar, nós vamos sofrer, nós vamos entregar o sangue, assim como Ele entregou todo o sangue. Mas a vitória já está certa. Já foi decretada para nós, por nós. Essa é a diferença. Nós já sabemos o resultado. E é por isso que a gente tem que celebrar todos os dias. A gente tem que se mover nessa alegria, nessa fé, nessa força. Porque o Senhor já venceu. E aqui Ele mostra apenas uma pequena parte dessa vitória, apenas uma experiência, que diz que Ele dirige os seus discípulos para o outro lado, e Ele fala assim, a partir do versículo 36, deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava.
Outros barcos também o acompanhavam, sabe por quê? Porque quem conhece o vencedor quer estar sempre com ele. Quem sabe o lado que a vitória está, quer ir para o lado da vitória. Ninguém quer ir para o outro lado. Aquele era o vencedor, aquele era o rei dos reis, aquele era o Senhor, aquele é aquele que estava fazendo milagres, que multiplicou pães e peixes, que curou enfermos, que, como cantamos aqui, Hosana, salvou muitos, livrou de espíritos malignos, mudou a realidade das suas vidas, e eles o acompanhavam. Alguns só queriam mais pão, mas outros porque viram, há algo de especial nesse homem, e nós queremos estar com ele. E todos seguiam para onde ele ia, e ele foi para esse lado, eles foram atrás, e diz que então levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo de água. Quero te trazer a maior das realidades espirituais. Quando você decide seguir a Jesus, o vendaval vem, as tempestades virão, as dificuldades vêm de encontro. Sabe para quê? Para a gente desistir de seguir, para a gente desistir de viver essa vitória. Toda vez que você decidir seguir a Jesus, isso vai acontecer. Não significa que você vai perder, não significa que será só tribulação, só vento, só chuva, não. É como agora, esses dias estava chovendo, estava tudo fechado, mas hoje está aberto. Porque o sol vem pela manhã, e ele é o sol da justiça. É interessante que a Bíblia tem o sol do meio-dia. Por quê? É quando o sol brilha forte, e ele precisa brilhar forte na nossa vida. Mas nós precisamos deixar ele brilhar, como cantamos aqui, que ele apareça, que ele cresça. Aonde? Aqui dentro? Não, a partir daqui. Como as pessoas o verão, se a gente estiver confinado aqui, sem ninguém ver, secretos. Isso que eu tenho que pensar na forma de deixar esse negócio mais aberto, mais amplo, mais visível. Estratégias humanas. Mas é o Senhor que, assim como fez com Davi, tira ele de trás das malhadas, coloca no lugar em que todos veem. É o Senhor. Se ele não fizer isso, ninguém pode fazer. Pode ter estratégia, pode ter qualquer coisa, mas não vai acontecer. A partir do momento que nós decidimos seguir a Jesus, as tempestades vêm. E esse texto diz que o vento se levantou de tal maneira, foi um vendaval, que a água começou a encher o barco. Será que seu barco está enchendo de água? Será que seu barco está ficando tão cheio que, se não tomar cuidado, pode transbordar? Mas não do jeito certo, é afundar, porque a força das águas podia derrubar aquele barco. Só que diz que Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sob o travesseiro. Tudo pegando, tudo quase acabando, e Jesus dormindo. Sabe por quê? Ele estava descansando. Diga assim: eu posso descansar, mesmo em meio à tempestade, se Jesus estiver. Jesus estava. Jesus é o próprio Pai. Jesus é o Pai encarnado. Jesus é o Deus encarnado. Por isso ele estava tranquilo, porque ele conhecia o seu Pai, ele conhecia o poder desse Deus a quem ele representa. Jesus estava descansando do Pai, mas nós precisamos descansar em Jesus. Todas as lições, parábolas que Jesus estava contando aos seus discípulos, era para eles entenderem que quando chegasse o momento da dificuldade, assim como ele descansava no Pai, eles podiam descansar nele. Mas eles são humanos, assim como nós somos. E a dificuldade vem e a gente começa a se desesperar, se assustar, se mover. Mover é coisa do ser humano. Ser humano parado não é ser humano. A gente às vezes move e nem percebe. Já me falaram, quando está aqui no louvor, aconteceu uma coisa, eu estou assim, né? E é difícil eu ficar parado, não consigo. Não sei explicar. Não consigo. Porque movimento faz parte da gente. Só que
Esse era o mecanismo, essa era a dinâmica, esse era o princípio que Jesus queria que eles aprendessem. Assim como eles descansavam no Pai, eles podiam descansar nele. Jesus estava dormindo, sabe por quê? Porque ele sabia quem era o dono de todas as coisas. Ele sabia quem tinha verdadeiramente poder. Ele sabia quem criou as tempestades. Esses dias não, há muito tempo, estava assistindo Superbook, é um desenho bíblico muito legal. E aí meus filhos, nem tudo é 100% como nada é, né? Sempre tem uma licença poética. Mas estava passando essa passagem. E aí no desenho, quem criou a tempestade foi Satanás. Foi ele que fez os barcos se virarem, tipo assim, vamos ver se esses discípulos estão bem mesmo. E aí ele gera aquela tempestade. Rapaz, vou te falar uma coisa. Ele pode até gerar a tempestade, porque a Bíblia diz que ele tem algum poder, porque ele é príncipe desse mundo. Mas Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e ele tem poder sobre todas as coisas. Satanás pode criar a tempestade, mas ele tem poder para acabar com ela, ou nos fazer passar por ela, dando glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, porque é Ele quem nos conduz em todos os nossos caminhos. Se estamos seguindo a Ele, e eles estavam seguindo Jesus. E o texto diz que ele dormia com um travesseiro ainda, olha. E os discípulos foram acordar ele. Que blasfêmio, estou brincando. Será que Jesus está dormindo e a gente fica lá chamando para ele acordar? Eu nunca esqueço do desafio de Elias com os profetas de Baal, lá do monte. Ele propõe aquele desafio muito interessante. Está escrito na Bíblia, não estou inventando. E que o desafio está acontecendo e eles estão fazendo rituais dele, porque quem respondesse com fogo era o Deus verdadeiro. E eles montaram o altar e começaram lá seus rituais, suas coisas. E Elias dá uma debochada no final e fala: olha, grita mais alto. Talvez ele seja um Deus muito ocupado. Talvez ele esteja dormindo. Talvez esteja no banheiro. Ele começa a zombar deles. Elias, do Monte Carmelo. Muito interessante. E aí, ou seja, talvez ele esteja dormindo, mas o nosso Deus nunca dorme. Ele nunca dorme. Ele é o Deus eterno. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Talvez, como discípulos que somos, assim como aqueles discípulos, a gente acha que Jesus está dormindo, que a gente precisa fazer muito barulho para acordá-lo. Não é isso. A gente faz barulho porque a gente celebra. A gente faz barulho porque a gente adora. A gente faz barulho porque a gente se alegra. Assim como nas celebrações da nossa vida. Mas ele não dorme. Ele está atento a tudo que está acontecendo. E nós precisamos estar atentos a isso também. Mas eles foram acordá-lo por quê? Porque eles estavam desesperados. Às vezes a gente vai incomodar Jesus porque a gente está desesperado, mas vou te falar uma coisa. Uma vez uma pessoa me falou isso, na vida de alguns, não é a vida de todos. Deus permite muita dificuldade, muita tribulação, porque se não tiver, a gente não incomoda Jesus. Se não tiver, a gente não vai procurar Jesus. Se não tiver, a gente fica longe de Jesus, porque não precisa. Está tudo bem, está tudo tranquilo. Então vamos botar esse princípio em prática. Vamos incomodar Jesus no bom sentido, quando está tudo bom. Jesus, obrigado, tá? Ô Jesus, obrigado por isso que aconteceu. Jesus, obrigado por aquilo que já vai acontecer semana que vem. Hoje já quero te adorar aqui por aquilo que o Senhor falou que vai fazer daqui a uns anos, mas já estou adorando agora, Jesus. Ai, Jesus, obrigado pela comida, obrigado pelo pão, obrigado pelos amigos, obrigado pela família. Jesus, obrigado por esse carro velho que só dá problema. Repreende em nome de Jesus. Mas obrigado, não pelo carro velho que só dá problema. Obrigado porque eu tenho um meio de locomoção. Obrigado porque o Senhor providenciou aquilo que eu precisava. Porque o Senhor é fiel em todo tempo. Essa fidelidade precisa ser experimentada. Mesmo em meio às lutas e principalmente em meio às tempestades. Eu não vi, mas meu sogro me falou, lá nos terremotos da Venezuela, uma mulher que deu à luz em meio aos escombros. Quem viu isso? Ninguém viu a luz ali.
que tinha lá junto com ela lá? Uma Bíblia. Olha só. E essa mulher, contrariando toda a naturalidade, tudo aquilo que era humano, ela deu à luz nos escombros. E ela e o neném estão vivos. Bem. Que o Deus é Deus da tempestade, é Deus do terremoto, é Deus do maremoto. Mas Ele sabe tudo o que pode acontecer e vai acontecer com a nossa vida, sobre a nossa vida. E nós precisamos confiar nele. Ah, pastor, mas se eu confiar e der errado? Nunca dá errado. Mas confiar e eu morrer, porque você foi chamado para a glória antes, meu irmão. Você foi chamado para estar com Ele primeiro. Porque confiar nele sempre vale a pena. E é muito melhor do que confiar em pessoas, do que confiar em coisas, do que confiar na força do nosso braço. Porque todas essas situações, em algum momento vai falhar. Eu não sei se já aconteceu com você, mas teve aquela pessoa ou situação que você pensou, não, isso aqui eu sempre vou poder contar. E aí falhou. Essa pessoa aqui não, essa aqui é parceira, essa aqui é pau para toda obra, é para toda situação, para toda dificuldade. Você foi lá, não foi. Sabe por que Deus permite isso? Para te ensinar a confiar nele, acima de qualquer outra coisa, pessoa ou situação. Não, eu vou investir aqui, porque aqui nunca falha, aqui nunca oscilou. Aí naquele ano, desaba a taxa. E as pessoas perdem suas economias. Porque você precisa, acima de tudo, confiar nele. Fala, Senhor, me mostra onde eu coloco a minha confiança. Deus quer que a gente se lembre disso todos os dias. Até esse negócio da Copa tem falado muito comigo, sabe? Porque até nessas situações de jogo, quem menos se confia é quem faz o resultado. No último jogo, todo mundo estava reclamando com razão de um jogador lá, não vou falar o nome dele aqui, que não estava chegando junto. Aí ele foi lá e fez o gol. É assim que Deus age. Quando você acha que não vai acontecer, com quem você acha que não pode contar, Deus se move dessa forma, porque Ele quer contrariar a realidade. A Bíblia diz que Ele escolheu as coisas loucas desse mundo, as coisas que não têm valor, insignificantes, para contrariar e confundir as sábias, porque Ele é esse Deus, que é totalmente diferente dos outros. Ele é o único Deus, e muitas pessoas basearam sempre a sua vida naquilo que elas entendiam de deuses falsos. Quem nunca? Não sei você, eu não nasci no lar cristão, eu não fui criado no Evangelho, então eu acreditei em tanta coisa antes de conhecer o Deus verdadeiro, e eu baseava a minha vida naquilo, até que tudo falhou. Lembro do meu pai era um católico místico, porque ele era católico, praticante, não, nominalmente, tinha lá, mas aí tinha o Buda lá no outro lugar, tinha não sei o que em outro lugar, tinha um negocinho na carteira lá que ele levava. Eu falava, mas quem que é, afinal de contas, que é o Deus desse negócio? Não, tem que acender uma vela para tudo quanto é lado. É mesmo? Acenda a sua candeia na única direção verdadeira e na única direção que pode dar certo, para o Senhor. Acenda a sua candeia. Você é a candeia. Acenda a chama do seu coração para Ele, somente para Ele. Opa, vou derrubar o tempo. E aí então eles foram chamar Jesus. Eles acordaram e clamaram, mestre. Olha só, outra coisa que ser humano, discípulo faz. Não te importas que morramos? Vamos procurar uma melhor forma de a gente se aproximar de Jesus? Eles já chegam reclamando. Eles já chegam, ô Senhor, tu não te importa que a gente morra? Ele não chega assim, Senhor, nos salva, como ele estava cantando aqui, Hosana, Hosana, Hosana. Vão chegar lá adorando e falar, Senhor, aleluia, levanta e detona a tempestade. Mas eles chegavam, ô Senhor, quem nunca, né? Estava vendo aquele momento difícil, ô Senhor, tu não te importa comigo, né?
Eu achei que o Senhor me amava. Achei que o Senhor gostava de mim. Achei que eu era especial, importante para o Senhor. Mas o Senhor não quer me livrar, o Senhor não quer me salvar, o Senhor não quer me dar esse brinquedo novo. Adultos têm brinquedos. Você precisa saber o nome do seu brinquedo. Normalmente é um brinquedo que você teve dificuldade na sua infância. Normalmente é um brinquedo que faltou em alguma fase da sua vida. Ô Senhor, aquele carro, Senhor, aquele carro. Entregue os brinquedos. O apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 13, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, mas agora eu deixo para trás as coisas de menino. Nós precisamos nos tornar maduros do Senhor e entender que nós podemos nos aproximar dele, mas como a Bíblia diz, aproximai-vos dele com confiança. Aproximem-se do trono da graça, ou seja, o trono que pode dispensar graça para nós, sobre nós, mas com confiança nele. Então esse texto, eles chegam dessa forma, diz que ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e se fez completa mudança. Ele não discutiu, ele não reclamou, ele só usou o seu poder. Porque ele pode, porque ele é o Senhor. Porque ele tem poder sobre os ventos, ele tem poder sobre a tempestade, ele tem poder sobre todas as áreas da nossa vida. Ele tem poder sobre tudo. E nós precisamos submeter tudo ao senhorio e ao poder dele. E o texto diz que então ele perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Me chamou essa atenção, ainda não tem fé? Por que ainda não tem fé? Por tudo que eles viveram com ele, por tudo que eles viram ele fazer, por tudo que eles acompanharam, por tudo que eles experimentaram, por tudo que eles viveram. E aí a pergunta é para nós também, nós ainda não temos fé? Com tudo que vivemos, tudo que experimentamos, tudo que recebemos dele. Quantas tempestades você já passou pela sua vida? Quantas vezes talvez tudo foi destruído, mas foi reconstruído depois? Quantas vezes talvez tudo foi ao chão, mas foi reerguido? Porque é ele que constrói, é ele que faz, é ele que tem poder, é ele que tem autoridade, não somos nós. Mas nós precisamos colocar tudo aos pés dele. A tempestade que vivemos antes nos prepara para a tempestade que estamos vivendo agora e viveremos no futuro. Sempre haverão tempestades. Esses dias não tinha nem visto, a semana passada uma cidade aqui, eu não entendi se foi uma cidade, uma região da nossa cidade foi destruída pela tempestade. E para nós pareceu que foi distante outro país, que não aconteceu nada. E sabe o que eu via? Pessoas mesmo desesperadas em vários aspectos, porque perderam tudo, suas casas foram destruídas, mas alegres, porque a vida delas foi poupada, porque elas estavam vivas e prontas para reconstruir de novo. É assim que nós precisamos estar, vivos, prontos para reconstruir quantas vezes for necessário. Se a gente for ao chão e não for para reconstruir, nós vamos ser ficados no céu e a nossa habitação estará lá, porque o Senhor tem essa proposta para nós. Mas nós precisamos ter fé e esperança nele, somente nele. Ele precisa ser o ponto principal da nossa vida. Eles estavam apavorados, presta atenção nisso, e perguntavam uns aos outros. Sabe o que deixou eles apavorados? Não foi a tempestade, foi a explanação deles depois. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estavam apavorados, porque finalmente eles se deram conta de quem eles estavam, com quem eles estavam, diante de quem eles estavam, porque só tem um que tem poder para fazer isso, e é o Deus Todo-Poderoso. Naquele momento, aquilo serviu, a tempestade muitas vezes serve
para nos fazer ver e reconhecer e dizer: Ele é Deus. Ele é Deus da minha vida, Ele é Deus da vida do meu irmão, Ele é Deus da minha família. Porque somente Ele poderia fazer isso. Quantos aqui enfrentaram tempestades? Quantos aqui enfrentaram momentos difíceis? Quantos aqui enfrentaram impossibilidades e agora estão com a possibilidade real nos braços? Seja um filho, seja uma conquista, seja a sua vida. Há pouco tempo estava conversando com uma pessoa que pensou em tirar a sua vida inúmeras vezes, estava enfiada nas drogas, e hoje ela está se tornando uma outra pessoa. E não foi a igreja, não fui eu, nós nem demos continuidade, mas é o poder do Senhor para todos aqueles que se arrependem e declaram: o Senhor é maior do que isso. O Senhor é maior do que as minhas lutas, o Senhor é maior do que as minhas dores, mas o Senhor conhece nossos limites. Eu brinco: evite fazer essa oração, essa declaração: ah, Senhor, eu não aguento mais. Ele sabe quanto você aguenta. Diga: Senhor, eu não quero mais viver isso. E às vezes a gente fala: isso eu não aguento mais, o Senhor está lá. Não entendo uma coisa: Deus não não gosta de nos fazer sofrer. Isso não é Deus, é Zeus. São outros deuses. Mas Ele sabe, Ele nos conhece, Ele conhece nossos limites, Ele conhece a nossa extensão, Ele consegue, e Ele sabe que quando Ele nos espreme, que azeite precioso sai de nós. Tanto que Ele mesmo fez isso, que os seus últimos momentos foi no lugar da prensa do azeite, Getsemane. Ele foi ser espremido, Ele foi chorar, Ele verteu sangue, mas Ele falou para o seu Pai: eu vou glorificar o seu nome naquela cruz. Eu não vou ser impedido, eu não vou retroceder, eu não vou voltar atrás, por mais que me custe. Eu sei quanto isso exalta o seu nome e quanto isso representa a vitória e a liberdade de todos os meus futuros irmãos. Ele fez isso. Quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, que tem poder sobre a tempestade. Eu quero encerrar, mas eu quero encerrar em outro capítulo. Essa passagem é uma daquelas que tem nos 3 evangelhos. E eu quero que você abra no livro de Lucas. Jesus, incidentemente, Lucas e Mateus são o mesmo capítulo dessa passagem, 8. Abra aí em Lucas 8. É a mesma passagem, mas tem uns detalhes interessantes aqui. Eu quero encerrar. Lucas 8, 22. 22 ao 25. É curtinho. Lucas 8, 22. Diz assim: certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Presta atenção no 23. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Enquanto navegavam. Sabe por quê? Porque Jesus entende que em todos os momentos ele pode descansar. Nós precisamos aprender e entender isso com isso. Durante a navegação, durante a caminhada. É muito fácil de adormecer ou descansar depois que já aconteceu. Mas enquanto estava acontecendo, enquanto havia navegando, e a tempestade não o acordou, a tempestade não tirou ele do seu lugar de descanso, porque ele confiava, porque ele sabia quem ele era. Nós precisamos saber quem nós somos, quem você é no Senhor, quem Jesus é. Jesus é o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro. Mas nós somos os filhos do Senhor, nós somos os discípulos de Jesus, nós somos aqueles que precisam refletir a sua glória e a sua presença e o seu poder. Nós somos filhos de Deus, essa é a nossa identidade. Independente da nossa filiação humana, que pode não ser tão legal,
A nossa filiação celestial é a melhor de todas. O nosso DNA nele é perfeito. Porque nós somos dele e voltaremos para ele. Enquanto ele estava indo, ele adormeceu, ele descansou. E então diz que, versículo 23, abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Olha a diferença, o detalhe dessa mesma passagem aqui. Era num lago. Sabe o que é interessante isso? Porque quando você vê a primeira passagem, lá em Marcos, parece que é um negócio amplo, parece que é um mar tremendo, e ali era um lago. E estava acontecendo naquele lago. Às vezes a tempestade está acontecendo no único lugar, e a gente está achando que está acontecendo no mundo inteiro. Eu liguei para os nossos irmãos lá, Roel e Magos, para saber do terremoto. Ele falou: não, aqui não aconteceu nada, é o mesmo país, mas foi em outro lugar. Só que a gente está preocupado por causa disso, mas aqui não tremeu. Às vezes a gente olha para a tempestade e acha que está varrendo todos os lugares, e às vezes a tempestade é local, como nessa que abateu sobre essa parte, mas não atingiu nenhum de nós. E a gente precisa desenvolver duas coisas: um olhar mais amplo sobre as situações do que sobre a nossa própria vida, mas também um olhar mais amplo sobre o que está acontecendo na vida dos outros, tanto para buscar socorro quanto para prestar ajuda. A Venezuela, nós pedimos aqui na quarta-feira e mandamos o grupo: ore por lá. Não é o nosso país, mas faz parte do domínio do Senhor. São nossos irmãos de outra nação, mas são nossos irmãos. A gente precisa desenvolver um olhar maior. Mas a tempestade talvez esteja se abatendo sobre o seu lago, não está acontecendo fora dali. E existe um lugar de segurança e proteção fora do lugar que você está. Mas se Jesus estiver ali, Ele é o verdadeiro lugar de segurança e proteção. Ele é a pessoa. Então diz que realmente o barco estava sendo inundado. Lá só fala que a água estava enchendo. Aqui fala que o barco já ia afundar. E realmente, eu gosto desse texto que diz que corria um grande perigo. Ou seja, o que eu quero que você entenda? A reclamação deles, lá no outro capítulo, a forma que eles se aproximaram de Jesus era algo real. Eles estavam morrendo, eles estavam desesperados, porque eles estavam correndo perigo. Tem vezes que a nossa percepção é distorcida, mas tem vezes que realmente aquilo está acontecendo e a gente precisa clamar, precisa julgar, precisa: Senhor, me salva! Senhor, vem de encontro. O Senhor não está vendo essa tempestade? Ele está vendo. Ele está vendo. Mas realmente eu preciso clamar. Eu preciso buscar, eu preciso pedir pelo socorro dele. Para finalizar, os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, mestre, vamos morrer. Preste atenção nisso. Não determine para Deus, para Jesus, aquilo que Ele determina para você. Eles estão determinando algo que não ia acontecer, que não era verdade. Por quê? Porque quem tem autoridade e poder é Ele. Estão dizendo: Senhor, nós vamos... Rapaz, você não sabe de nada. É a conversa de Jó e Deus. Você não sabe de nada. Você não vai morrer. Mas a gente está lá: eu vou morrer, Senhor, eu vou morrer. Deus, não vai morrer nada. Chega a ser engraçado, né? Senhor, não vai morrer nada. Fica quieto. Só me adora. Só continua navegando, navegando e navegando. Não determine para Jesus aquilo que é Ele que tem que determinar para você. É Ele que determina como será a nossa vida. Finalizando, ele se levantou, assim como na outra passagem, repreendeu o vento e a violência das águas. Isso que eu acho muito legal nesse capítulo. Ele repreendeu o vento e a violência das águas. Preste atenção nisso. E é isso que eu desejo para cada um de nós nas tempestades da nossa vida. O texto diz que tudo se acalmou e ficou tranquilo. Vira para quem está perto de você, dá aquela cara de profeta aí que você não fazia mais. Diga assim para ele: tudo vai se acalmar. Tudo vai ficar tranquilo. Vai ficar tranquilo.
Fale isso pela fé. Mas creia naquilo que você está declarando e creia naquilo que você está ouvindo. Porque aí no final das contas, é a fé. Porque ele repete para eles: onde está a sua fé? Onde está a nossa fé? E eu não estou dizendo essa visão distorcida de que você não está doente porque você não tem fé. Você está vivendo isso porque você não tem fé. Isso não aconteceu porque você não tem fé. Isso é ridículo. Desculpa a sinceridade, porque isso não é Deus. Mas a nossa fé interfere na forma como vamos viver e superar as nossas dificuldades. Mas a nossa fé está alinhada àquele que é o único, que tem poder para mudar as realidades. Vamos ficar de pé? Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água e as águas dá ordem e eles lhe obedecem? Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Ele é o Senhor. Feche seus olhos se você pode. Oh Senhor, vivemos tantas tempestades, vivemos ainda resquícios dessas tempestades, vivemos realidades contrárias àquilo que esperávamos viver, mas o Senhor é digno do nosso louvor, é digno da nossa adoração, e nós vamos exaltar o Senhor. Deus, que a tempestade da minha vida seja motivo de exaltação e adoração, Senhor. Mas, Senhor, eu quero chamar o Senhor, eu quero convidar ao Senhor. Eu aprendi com eles, Pai, não como os discípulos fizeram, desesperados, até mesmo dizendo aquilo que iria acontecer. Mas eu quero me aproximar do Senhor e dizer: Senhor, acalma os ventos, acalma o mar. Eu quero crer nisso, tudo vai ficar tranquilo, porque o Senhor está no barco da minha vida. Eu estou navegando com o Senhor e eu vou navegar até chegar naquele grande oceano. Eu ainda estou no lago, mas eu vou para esse grande oceano maior do que a minha vida, e eu vou estar contigo. Senhor, gera fé no nosso coração, gera certeza de que o Senhor eu posso confiar, gera certeza que no Senhor todas as coisas são possíveis e todas as realidades podem ser transformadas. Nós queremos experimentar, Senhor, a paz que o Senhor experimentou. Nós queremos descansar em meio à tempestade, assim como o Senhor nos ensinou, porque nós sabemos quem o Senhor é. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, tem poder sobre todas as coisas. Quem é este que até os mares e os ventos se submetem? Ele é o Senhor. Mas também queremos redescobrir, ou para alguns realmente descobrir, quem somos em Ti. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, mas nós somos Seus filhos, somos filhos de Deus, essa é a nossa identidade. E o Senhor falou que se crescêssemos, faríamos coisas maiores do que o Senhor fez. O que é maior do que acalmar a tempestade e o mar? É ter poder para acalmar o mar, a tempestade e os ventos da nossa vida. A autoridade que o Senhor nos deu para trilhar o nosso caminho, acalmando e trilhando as dificuldades que virão, sabendo que o Senhor está no controle de tudo. Graças te damos, Senhor. Graças te damos por isso.